Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente volta com o inglês com música, dessa vez com música de um musical Les Misérables, né? Um musical famosíssimo na Broadway, que sei lá quantas décadas está em cartaz na Broadway, um West End em Londres e tudo mais. É um dos musicais mais tocados do mundo. E o trecho que a gente vai analisar, que a gente vai aprender a tradução, chama-se Empty Chairs at Empty Tables, ou seja, cadeiras vazias em mesas vazias. Tá? É uma cena do personagem Marius, né, um dos personagens mais jovens da trama. Ele está de volta no pub onde ele se reunia com seus amigos. Eu não vou dar muito spoiler, até porque tem spoiler durante o texto e a gente vai falar sobre esses spoilers também no texto, tá? Mas ele basicamente retorna a esse pub e esse pub está destruído, tá? Uma bagunça geral, e ele canta essa música para os amigos dele, aos quais ele se reunia, né? Com os quais ele se reunia naquele pub, tá? Vamos fazer o seguinte, você vai pegar teu caderno, teu lápis, tua borracha, sentar confortável, aquele padrãozinho, conexão britânica, é isso daí. Mas anota para mim não só a tradução da música, até porque a tradução ela traz N possibilidades, mas as palavras novas que você conhecer, que você for conhecer durante a música. As palavras novas, as expressões novas, os conceitos e contextos novos que a gente for aplicar aqui. Combinado? Então, faz tudo isso que eu falei, senta confortável, senta legal aí para poder fazer tudo direitinho, sem se cansar, e bora pro vídeo. Vamos começar a assistir. Eu vou passar trechos desse vídeo que eu gravei para vocês. Sou eu cantando, sou eu tocando, não tem playback externo, não tem nada disso. Sou eu que fiz todo o rolê, tá? Então vamos começar. Vamos lá. There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone. Até aqui, a gente faz um primeiro verso aí. Então, bom, ele começa dizendo There's a grief that can't be spoken, né? Há uma dor que não pode ser dita. Em seguida, There's a pain goes on and on. Ou seja, é uma dor que continua e continua, etc. Só que tem uma coisa, eu tenho duas palavras falando a mesma coisa, dor, né? Só que são duas dores diferentes. A primeira dor é grief. Grief é uma dor de luto, né? Aquela dor que a gente sente quando a gente perde alguém, um ente querido, um bichinho, algo que a gente gosta muito, né? Uma dor de luto. E a segunda, pain, é uma dor física, uma dor emocional, tá? Então as duas, elas têm uma ligação, porém elas não são a mesma coisa, tá? Então, there's a grief that can't be spoken, uma dor que não pode ser dita, uma dor que não pode ser traduzida em palavras. There's a pain goes on and on, ou seja, uma dor que continua e continua, uma dor que não para, uma dor, né, persistente. Empty chairs at empty tables, então, cadeiras vazias em mesas vazias. Now my friends are dead and gone, ou seja, agora meus amigos estão mortos e se foram. Primeiro spoiler, os amigos dele morreram. Tá? Você que não viu o filme, não viu o musical ainda, ele tem um grupo de amigos, né, que ele faz parte. Na verdade, o musical inteiro se passa na época da Revolução Francesa. Então existem pequenas revoluções acontecendo em todo lugar na França. Sim, é um musical que se passa em Paris, né? Então eles têm personagens importantes da história da Revolução Francesa. E, como eu falei, acontecem pequenas evoluções em cada bairro, em cada beco, acontece um grupo de pessoas se junta e tenta mudar a realidade ali eles mesmos. E é isso que aconteceu, né, que acontece na história. E ele faz parte desse grupo de pessoas que se levantou contra o governo e, infelizmente, morreram. Ele não. A gente ainda vai falar disso, tá? Então os amigos morreram e se foram. E em seguida ele diz assim, ó. Here they talked of revolution. Here it was a little flame. Here they sang about tomorrow. But tomorrow never came. Aqui. Então ele diz assim, here they talked
talked of revolution. Então aqui eles falaram de revolução, né? A revolução que eu falei dentro do contexto da Revolução Francesa. Here it was, they lit the flame. Aqui é interessante porque eu tenho uma frase que ela é traduzida de uma forma diferente do que ela está em inglês, tá? Porque ele fala, here it was. Então seria aqui foi, they lit the flame. Eles acenderam a chama. Isso é metafórico, né? Mas você não precisa, neste contexto, uma vez que é uma frase onde ele falou here they talked of revolution, ele já falou sobre esse lugar, então em seguida ele menciona here it was, the little flame. Ele não precisa, você não precisa traduzir o it was se você não quiser, é optativo, tá? Here it was, they lit the flame. Então aqui eles acenderam a chama. Here they sang about tomorrow. Aqui eles cantaram sobre o amanhã que era a ideia de revolução, para o amanhã melhor, etc. But tomorrow never came. Mas o amanhã nunca chegou. Então eles nunca viram esse amanhã chegar. Em seguida ele diz assim, ó. From the tables in the corner, they could see a world reborn, and the rows with voices ringing. I can hear them now, the very words that they have sung became the last communion on the lonely barricade at dawn. Até aqui, um trecho um pouquinho maior, ele fala assim, from the table in the corner. Então, da mesa, no canto, né? A gente está falando sobre um pessoal que teoricamente era visto como subversivo, então eles ficavam sempre no canto dos locais, né? Ficavam ali no cantinho, para não aparecer, não denotar que eles estavam tramando alguma coisa. From the table in the corner, they could see a world reborn. Eles podiam ver um mundo renascido, um mundo novo, um mundo sob outra ordem, que não a ordem que estava até então. And the rose with voices ringing. Essa frase ela é muito interessante, porque ela não faz sentido algum em português. A tradução é eles se levantaram com vozes tocando, ringing, tocando, né? Porém, a gente pode entender isso de forma metafórica. Que seria, eles se levantaram com palavras de ordem, eles se levantaram gritando coisas dentro do contexto revolucionário que eles tinham, tá? Então não dá pra gente entender isso literalmente, porque voz não toca, tá? Só por isso. E ele diz assim, and I can hear them now. E eu posso ouvi-los agora, né? Eu os posso ouvir agora, usando o português mais formal. E essa próxima frase aqui, the very words that they have sung, é interessantíssima porque eu uso a palavra very. E a palavra very, nós estamos acostumados a ouvir a palavra very como um intensificador, ou seja, uma palavra que eu uso para intensificar o adjetivo que vem depois, como very big, very dark, very beautiful, very cold e etc. Mas o very enquanto expressão, ele é uma referência a coisas que já foram feitas, já foram ditas, já foram mostradas, etc, etc. Tá? Ele não tem uma tradução exata e definida, então você que assiste gosta de uma tradução literal, eu sinto muito, essa daqui você não consegue, tá? Eu sugiro você a entrar para aceita, tá? Aceita, só aceita, tá bom? Então a gente pode trazer uma tradução aproximada como as próprias palavras que eles cantaram, the very words that they have sung. E em seguida, claro, they have sung, present perfect, gramática pura e simples. Né? Mas eles cantaram, não pode ser they sang como no passado? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. A gente entra em algumas questões, eu não vou debater cada uma delas não, mas a gente entra em algumas questões. Mas a principal delas é, o que é mais importante nesse caso? O fato ou o momento do fato? Eu acredito que seja o fato.
Então, por isso usa o present perfect. They have sung. Eles cantaram. Não importa se foi ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado, século passado, não importa. Então, the very words that they have sung, então as próprias palavras, aquelas mesmas palavras que eles cantaram, became their last communion. Então, se tornaram sua última comunhão, né? Se tornaram a última reunião deles. A palavra comunhão, communion também em inglês, ela não tem só aquela conotação religiosa que nós conhecemos, tá? Não tem só aquela coisa da religião cristã que se fala, né? Mas sim, comunhão tem uma conotação de reunião, de reunir-se para, usar o português bem antigo, para ter com os outros. O que é isso? Para se socializar com outras pessoas. Seria uma reunião de amigos, uma reunião de família. É esse tipo de comunhão, tipo de communion, tá? Então, até a partir daí se veio o termo community, comunidade, veio através dessa palavra comunhão, tá? Então, nesse caso, essa sua última comunhão seria sua última reunião, seu último momento ali entre amigos, né? On this lonely barricade at dawn. Então, nesta barricada solitária, é metafórico também, né? No local onde está ali, ele está até bem destruído, e a barricada de fato era na frente ali, ao amanhecer. Então, ao amanhecer, foi a última reunião deles enquanto amigos. Como eu falei antes, estão todos mortos, né? E em seguida ele fala assim, ó. Oh, my friends, forgive me that I live and you are gone. There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Pronto, até aqui. Ele fala assim, oh, my friends, forgive me. Então, meus amigos, me perdoem. That I live and you are gone. Né? Que eu vivo e vocês se foram. Eu falei antes que ele tinha esse grupo de amigos e todos morreram menos ele. E de uma certa forma ele se sente culpado por não ter ajudado os amigos no momento da batalha, né? Mas como eu disse, também por outras questões, não vou dar o spoiler aqui, ele não participou dessa batalha. There's a grief that can't be spoken, there's a pain goes on and on. Então há uma dor que não pode ser dita, há uma dor que continua, né? Que continua sentindo. Em seguida, na música a gente tem uma mudança de tom, tá? Para os músicos em questão, ela sai de um Lá menor, vai para um Dó sustenido menor, e o texto muda um pouquinho, olha só. Phantom faces at the windows, phantom shadows on the floor, empty chairs and empty tables, where my friends will meet no more. Ok, tem aqui, primeira metade, vamos dizer, desse parágrafo aí. Então ele diz assim, rostos fantasmas na janela, ou seja, phantom faces at the window, phantom shadows at the floor. Então, sombras fantasmas no chão. Eu considero, tá, cabe um parêntese aqui, as coisas que eu estou colocando, a interpretação que eu estou colocando, ela é puramente pessoal, tá? Porque tem muita metáfora. E, na minha opinião, essas duas frases são metafóricas, tá? Elas têm um conteúdo, uma questão emocional, até psicológica envolvida nisso. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós estamos em luto, a gente costuma parar olhando para um lugar e lembrar do rosto da pessoa a qual a gente está sofrendo luto. Então, quando ele diz rostos fantasmas na janela, é aquela coisa de você olhar para a janela e você vê a pessoa que você perdeu, vamos dizer assim, que obviamente você sabe conscientemente que ela não está lá, daí o porquê rostos fantasmas. Aí, phantom shadows on the floor. É o fato, você olha para o chão e você lembra da sombra daquela pessoa, ou no caso dele, daquelas pessoas no chão. Então, não dá para a gente lidar com isso literalmente, tá? É uma metáfora, ok? E em seguida ele fala empty chairs and empty tables. Então, título da música, cadeiras vazias em mesas vazias. Where my friends will meet no more. Onde meus amigos não se encontrarão mais. Aqui cabe um outro parêntese para mim, que é um trechinho de gramática, que ele diz assim, where my friends will meet. Então, onde os meus amigos se encontrarão. Se a gente para aí, é uma frase afirmativa. Eu estou afirmando que meus amigos se encontrarão. O que muda
é o final dela quando eu digo no more. No more, não mais. Então, obviamente, para não ficar assim, meus amigos se encontrarão não mais, porque não faz sentido em português, a gente coloca o não no lugar onde ele tem que ficar. Em inglês tem uma característica que nós não temos em português, que é não existe duplicidade de negação em uma frase. O que eu quero dizer com isso? Não existe não, não. Não sei não, como nós falamos em português. Isso não existe. Existe só uma negação, e não importa onde ela esteja. Ou seja, eu posso ter uma frase afirmativa como they will meet, mas se eu tiver um no more, eu transformo minha frase inteira em negativa, por conta do no. Tá? A gente pode detalhar isso um pouquinho mais, com mais exemplos, com mais prática em outros vídeos, tá? Mas já fica essa dica para você. Então, meus amigos não se encontrarão mais. E ele segue dizendo assim, ó, cadê? Vamos lá. Oh, my friends, don't ask me what your sacrifice was for. Empty chairs and empty tables where my friends will sing. No more. Ok. Ele diz assim, meus amigos, não me pergunte qual foi o seu sacrifício. Aqui eu tenho um outro fenômeno também, what your sacrifice was for, que que eu chamo de pergunta ou frase preposicionada. Ela termina com preposição. Não sou só eu também. A linguística, a gramática chama assim. Tá? Ela termina com a preposição for. E eu posso, eventualmente, a depender do verbo, claro, jogar o verbo junto com a preposição, como foi o caso. What your sacrifice was for. Traduzindo, qual foi o seu sacrifício. Ou pelo que foi o seu sacrifício. Tá? Por isso que eu falei no começo do vídeo não traduzir, não entender só a tradução, só uma tradução, porque a gente pode traduzir de várias formas. Tá? O contexto é o mesmo, mas a tradução ela pode mudar um pouquinho. Tá? Então eu posso ter esse tipo de frase. Outra lição, em inglês nem sempre as frases estão na mesma ordem que em português. Eu sei que eu estou meio dizendo um negócio óbvio, mas vale a pena a gente sempre lembrar e recordar esse detalhe. Tá? Aí, empty chairs at empty tables, cadeiras vazias em mesas vazias, where my friends will sing no more, onde meus amigos não cantarão mais. Novamente aquela coisa da frase que eu falei agora há pouco. Então essa foi Empty Chairs at Empty Tables, do musical Les Misérables. Eu espero que você tenha gostado. Não gostou, deixa um like, deixa comentário, deixa dislike se não gostou também, não tem problema, a gente aceita. Tá? Se você tem sugestão de outras músicas aqui para o canal, deixa aqui no comentário também. Eu quero saber a tua opinião e eventualmente eu posso trazer. Tá? Finalizando minha despedida, eu vou deixar esse vídeo que a gente assistiu na íntegra para você assistir e tentar reconhecer a tradução que a gente acabou de ver. Beleza? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima música ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Fica aí com a performance. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.